Boa tarde, segundo ano. Hoje em nossa aula de matemática vamos estudar medidas de comprimento. Primeiramente, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pesca e, com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a utilizar partes do próprio corpo como referência de medidas. Elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Mas essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de um pé, o tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes umas das outras. Agora vamos conhecer quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou a largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento mais utilizada e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado, na maioria das vezes, por centímetros, representados pelas letras cm, metros, representado pela letra m, ou quilômetros, representado pelas letras km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de formas mais precisas, ou seja, mais certinhas, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Agora, vamos conhecer alguns instrumentos que são usados para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Nós temos a régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos, ou seja, utilizamos a régua para medir coisas menores. Na régua, há traços entre os números e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Temos a fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e confeccionar as roupas. Temos a trena, que é usada em obras e construções, assim como também em serviços de alvenaria, serralheria e carpintaria. A trena, geralmente, ela é utilizada para medir tamanhos maiores, coisas maiores. Temos também o metro articulado, que é usado por pedreiros para medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Então, os pedreiros utilizam bastante o metro articulado. E para medir a distância de uma cidade para outra, por exemplo, usamos uma unidade de medida maior que o metro, que é o quilômetro. Então, para sabermos a distância de uma cidade para outra, nós medimos em quilômetros. Então, agora que vocês já aprenderam sobre as medidas de comprimento, já conheceram quais são os instrumentos de medida de comprimento, vocês irão realizar as atividades que a tia vai deixar disponível aqui no final do vídeo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula.